Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Convidamos a igreja, irmão, vamos colocarmos em pé nesse momento. Estamos iniciando nosso culto em louvor e adoração a Deus, aos nossos irmãos e aqui estão também que estão nas redes sociais. Permanecemos nesse momento tão especial de louvor e adoração a Deus. Oramos ao Senhor. Querido e eterno Deus, poderoso Pai, te damos graça a Ti, Senhor, pois estamos mais uma vez na Tua presença, na Tua casa, através desses canais, o canal 14.1, quando a Tua palavra está sendo transmitida, e queremos, Senhor, que o Espírito Santo tenha plena liberdade em nossos corações. Venha receber, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, e também, Senhor, a palavra que vem alimentar a nossa alma. Querido e eterno Deus, poderoso Pai, nós te louvamos, te suplicamos, desde agora e para sempre. Amém. Louvamos a Deus, irmãos, nesse momento, com a nossa irmã Solange, hinos de nossa harpa cristã. Louvamos ao Senhor, irmãos. Salve a todos com a paz do Senhor. 77, igreja da nossa harpa. Em 76. Vem, ó pródigo, vem sem tardar, te chama Deus, ouve o chamando, sim, chamando a ti. Tu que vagas errante, escuta a voz dos céus, ó, escuta a voz de amor. Deus
Meus irmãos, nós convidamos a todos para que colocássemos em pé. Nós estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus. Convidamos o presbítero, nosso irmão Marcos, para que nesse momento ele esteja fazendo a leitura e seguida também de uma oração. Aos irmãos que estão nas redes sociais, sempre está passando o nosso WhatsApp, é o meio de comunicação, e sua interação conosco, pedido de orações e outras necessidades, nós comunicamos através desse canal. Então participe conosco, juntamente com o nosso irmão Marcos, estará fazendo a leitura da palavra de Deus, né? Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Convido a todos que abram as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo a Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também a ele todas essas coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Oremos. Senhor Deus eterno Pai, nós te agradecemos, pois mais uma vez estamos aqui reunidos para prestar adoração ao teu santo nome. Nós te agradecemos pela vida de cada um dos seus filhos aqui presentes, aqueles que nos acompanham, que o Senhor venha derramar bênçãos sobre a vida de cada um deles, pois o Senhor sabe e conhece das nossas condições e das nossas necessidades. E nós cremos que hoje será uma noite oportuna para a salvação, para renovo, para batismo com o teu Espírito Santo, e que nós venhamos estar atentos a tudo aquilo ao qual o Senhor tem proposto para cada um de nós essa noite. Que o teu Espírito Santo tenha plena liberdade sobre cada coração. É assim que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Nesse momento, irmão, a irmã Solange estará louvando a Deus com um dos seus hinos e continuamos na presença do Senhor Jesus nessa noite, né? Assim como a noite espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como as nuvens esperam pelo vento, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me encurvando entre o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus.
espera pelo orvalho, bem mais que o perdido espera a se encontrar, bem mais que o filho espera a mãe querida, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me encurvando entre o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me encurvando entre o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Convido a todos os meus irmãos neste momento, nós estaremos contribuindo na casa do Senhor. Você que tem a sua Bíblia, vamos abrir no livro de Provérbios, capítulo de número 3. É uma passagem bem conhecida do povo de Deus, mas de extrema importância para a nossa vida cristã, no serviço também na casa do Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, vamos estar lendo neste momento. Diz assim a palavra do Senhor: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém? Neste momento, meus irmãos, nós vamos contribuir na casa do Senhor. Como eu sempre tenho dito, nós dizemos, Deus tem sido fiel para conosco. Nem preciso perguntar aos irmãos que nós somos a prova da fidelidade de Deus. E este é um momento muito oportuno de nós honrarmos ao Senhor. Nós temos essa oportunidade de honrar o Senhor com as nossas ofertas, com as nossos dízimos. Sempre lembrando da recomendação de Paulo, que este momento seja um momento de gratidão, não um momento de peso, de momento de obrigação, mas um coração grato. Façamos isso com alegria, porque o Senhor recebe quando nós assim fazemos com alegria. Você que está no seu lar, você que está na sua casa ouvindo, cultuando também conosco neste momento, você pode também contribuir. Temos aí o nosso CNPJ, que é o Pix da igreja, mas façamos com alegria neste momento, enquanto a nossa irmã Solange louva a Deus com mais um hino, nós estaremos contribuindo. Vamos orar, irmãos? Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos por este momento tão especial, tão maravilhoso. Ó Deus, somos gratos pela sua fidelidade para conosco em todas as áreas da nossa vida. E neste momento, nosso coração grato, Senhor Deus, irá retribuir, honrar a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor já tem feito por nós, ó Pai. Abençoa os ofertantes, os dizimistas, também aqueles que neste momento estejam impedidos, Deus, por qualquer circunstância que seja, Pai. Se for desemprego, que o Senhor possa abrir a porta do emprego, Deus, se for dificuldade financeira, que o Senhor possa resolver todos os problemas, mas que neste momento, com alegria, nós sirvamos a Ti, ó Pai. E assim nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.
a seguir. O milagre, Senhor, o milagre eu sou. O milagre, Senhor, tens feito em mim. Defender meu viver, dar-te meu louvor. O milagre, Senhor, tens feito em mim. Por caminhos de perdição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim. Respondestes minha oração de fé, Senhor. Desde então, só a ti pertenço eu. O milagre, Senhor, o milagre eu sou. O milagre, Senhor, tens feito em mim. Defender meu viver, dar-te meu louvor. O milagre, Senhor, tens feito em mim. O milagre, Senhor, o milagre eu sou. O milagre, Senhor, tens feito em mim. Defender meu viver, dar-te meu louvor. O milagre, Senhor, tens feito em mim. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o Deus o qual nós servimos, aquele que faz milagres, realizou muitos milagres durante o seu ministério terrestre, mas Ele continua também realizando os milagres nos dias de hoje, curando, salvando, ressuscitando os mortos e operando maravilhas. É esse Deus a qual nós servimos. E nesse momento, meus irmãos, convidamos a todos para que colocássemos em pé, aqueles que estão nas redes sociais também, colocamos em pé. Aqui nós estaremos recebendo o diácono, nosso irmão Igor, que estará ministrando a palavra de Deus nesse momento. Creia que o Senhor Jesus, Ele tem uma palavra muito especial para os nossos corações. Atentamente nós ouvimos Deus falar através do porta-voz dele, que é o nosso mensageiro da sua mensagem nessa noite. Ouçamos, irmãos. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos juntos, irmãos, abrir a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 23. Vamos juntos
meditar nos versículos 10 e 11 de Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Aos irmãos que estão nos acompanhando, do seu lar, se você possuir um exemplar da Bíblia Sagrada, corra lá, pegue, vamos fazer essa leitura juntos, para edificar aí o seu lar, a sua vida, a sua família. A palavra de Deus tem este poder, Atos 23 e 11 nos diz assim: e havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos gratos pela oportunidade que Deus nos concedeu. Meus irmãos, esses 2 versículos que nós lemos do capítulo 23 de Atos dos Apóstolos é uma continuação de uma sessão que começa ali no capítulo 21, que vai narrar as circunstâncias que levam Paulo até no capítulo 28 a Roma como prisioneiro, narra esses eventos que ele passa, esse percurso que não foram fáceis, que o levaram até Roma. Mas quando nós olhamos esses 2 versículos, nós encontramos nessas palavras um certo consolo para o nosso coração, a testemunho da própria vida do apóstolo Paulo. Os irmãos leram comigo o versículo 11, que fala a forma maravilhosa com que o Senhor, durante uma noite, fala com o apóstolo Paulo. Irmãos, quando nós estamos aí fazendo uma viagem, quando nós estamos trilhando uma caminhada ao pôr do sol, nós ficamos admirados com a beleza que Deus foi capaz de construir para que habitássemos nela, e podemos vislumbrar, muitas bonitas paisagens, o sol, a natureza, todas elas, o nosso coração e os nossos olhos ao contemplar são gratos a Deus, por aquilo que Ele fez para nós. Mas quando vem o entardecer, quando a beleza e a luz do dia se vai, nós entramos na noite. E há um dado interessante, que os momentos de crises de ansiedade, os picos de estresse seguidos de suicídio são, na sua enorme maioria, durante a noite ou a madrugada. Quando anoitece, são geralmente aonde os nossos pensamentos se concentram nos problemas, É quando nós estamos mais quietos, mais pensativos. São quando aquele dia que passamos alegres, muitas vezes sozinhos, mas à noite aquele sentimento de solidão, a carga daqueles pensamentos ou as reflexões das más decisões tomadas ao anoitecer, ou principalmente quando deitamos no travesseiro, são quando elas mais afloram. E a noite, ela pode ter na Bíblia uma simbologia que carrega para este lado, para esta interpretação, quando durante algumas passagens a Bíblia coloca a noite como trevas, como um período turvo na nossa caminhada, um momento de solidão, de dificuldade. A noite é uma alusão a momentos escuros, sem a luz do Senhor ou sem a clareza dos nossos pensamentos. E quando nós olhamos o contexto desse capítulo 23, se os irmãos voltarem aí 1, 2 folhas da sua Bíblia, você vai reparar que no capítulo 22, ou melhor, no capítulo 21, Paulo, quando chega a Jerusalém, da sua terceira viagem missionária, ele é preso. E ele é mantido preso por algum tempo, inclusive ele é preso no templo. E no capítulo 22, Paulo faz ali uma primeira defesa daquilo que ele anunciava, que era o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo foi perseguido e preso
por anunciar uma nova mensagem diferente do tradicionalismo judaico, que era o evangelho de Jesus Cristo, e principalmente a ressurreição e a fé e a crença em Cristo Jesus, o Messias. Mas quando nós passamos do capítulo 22 para o capítulo 23, nós chegamos num episódio onde Paulo, mesmo preso, é levado ao sinédrio para uma conversa, um questionamento por parte daquelas autoridades religiosas. Se os irmãos repararem, a partir do primeiro versículo do capítulo 23, Paulo é levado para o sinédrio e, diante daqueles homens, defende aquilo que ele cria e anunciava, a mensagem de Jesus. Inclusive no capítulo 23 e o versículo 2, o sumo sacerdote chamado Ananias age ali de maneira dura ao mandar aqueles que estavam acompanhando a esbofetear a boca do apóstolo Paulo. Provavelmente aqui levou um bofetão, um soco. Foi uma situação adversa, complicada, na frente de todos aqueles homens que tinham ali autoridade religiosa. E Paulo, inclusive, agindo de maneira dura, recebe ali uma repreensão. Mas na continuação daquele episódio dentro do sinédrio, Paulo, aproveitando-se dessa situação, diz a respeito da ressurreição que ele cria em conformidade com os fariseus, inclusive defendendo a sua própria linhagem farisaica. Ele diz àqueles irmãos varãos que estavam ali, alguns muitos saduceus, alguns muitos fariseus, ele diz: olha, eu creio em conformidade com o que creem os fariseus. E a Bíblia diz que nessa argumentação incita-se ali uma confusão, e aquele momento de indagações, de questionamentos, e que Paulo mostra-se muito hábil para defender a sua fé, ele começa ali uma confusão generalizada entre essas facções religiosas, entre os fariseus e os saduceus, ao ponto de dividirem-se dentro ali do sinédrio, e começam aquele embate caloroso ao ponto de um avançar sobre o outro, rasgando as suas vestes, e aquela situação vai tomando ali uma proporção preocupante, a ponto daqueles que estavam guardando o apóstolo Paulo olharem para aquela situação e decidirem retirá-lo de lá, porque a confusão estava chegando até o apóstolo Paulo, e as pessoas estavam rasgando as suas vestes, saindo ali um contra o outro, e provavelmente essa confusão generalizada chegaria até o apóstolo Paulo, e temendo por sua vida, retiram o apóstolo Paulo. E eu fico pensando, irmãos, nessa situação, porque Paulo no capítulo 22, levado a defender a sua fé, levado a discursar, e no capítulo 23 ele é levado ao sinédrio para um esclarecimento e alguns questionamentos. Aqueles homens queriam enquadrá-lo e eles responderia talvez ali numa oportunidade de reaver a sua liberdade. Mas, dada esta confusão, ele é retirado daquele lugar, nenhuma boa conclusão é levada àquela reunião, e o apóstolo Paulo sai dali e continua como preso, inclusive sofrendo nos próximos capítulos até uma conspiração dos próprios judeus contra Paulo, a fim de tentar matar-lhe, de cessar a sua vida. E aí até o versículo 11 narra esse episódio, essa confusão. E se nós olharmos essa passagem, nós podemos até imaginar o sentimento do apóstolo Paulo, porque ele foi para aquele lugar, irmãos, para defender a sua fé e responder aqueles questionamentos, talvez com a esperança de que nessas argumentações, Paulo era bem dinâmico nas suas argumentações, provavelmente sairia vitorioso e provavelmente liberto daquele lugar. Mas aquela confusão impede que ele se defenda dignamente, ele continua preso. Uma situação adversa, Paulo entra e continua preso. Nos versículos à frente é uma conspiração contra a sua vida. Só que o versículo 11 destoa dessa história confusa, dessa briga que se iniciou ali naquele sinédrio. Porque no versículo 11 do capítulo 23, nós o lemos aqui no começo, a Bíblia diz que na noite seguinte desta confusão,
o Senhor se apresenta a Paulo e diz a Paulo: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo, após um período de frustração, porque ele poderia reaver a sua liberdade, naquela argumentação, não teve sucesso, volta para a prisão, mas na prisão ele recebe a visita do Senhor, dizendo para ele: Paulo, tem bom ânimo, porque como você testificou de mim, lá em Jerusalém, também importa que você testifique o meu nome em Roma. E aquele desejo que Paulo possuía de ir para Roma, anunciar o Evangelho, se cumpriria, porque agora, neste momento, há declaradamente uma promessa feita pelo Senhor para este fim. Só que aqui entra essa diferença de como nós, a exemplo de Paulo, lidamos com a noite escura. Quando a luz se esvai dos nossos pensamentos, quando as trevas alcançam o nosso coração, o apóstolo Paulo nos dá um exemplo e um testemunho. Paulo, ele era ciente dessa sua condição. Nós encontramos diversas passagens, por exemplo, lá em Efésios, no capítulo 4, Paulo diz literalmente: olha, Paulo, eu sou o prisioneiro do Senhor. 2 capítulos à frente, no capítulo 6, Paulo diz: eu sou embaixador em cadeias. E o interessante é que na sua última carta, pelo menos canonizada, está lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, e o versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim: que nos salvou e chamou com uma santa... 2 e 9. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. O apóstolo Paulo compreendia as consequências e a responsabilidade de que o ministério que Deus havia confiado a este homem de Deus incluiria prisões, incluiria cadeias, e ele se coloca nessa condição quando ele diz reiteradas vezes: olha, eu sou prisioneiro do Senhor, eu sou embaixador em cadeias, eu sou preso como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. E o interessante, irmãos, é que nós entramos nessa semana num novo ano. Passamos os períodos festivos de Natal e Ano Novo, e os nossos sentimentos nesse começo de ano é o desejo por somente aqueles momentos de luzes, de tranquilidade, aqueles momentos em que distraímos, a luz do dia, olhando para a natureza, para as benfeitorias do Senhor. Só que, irmãos, se nós não passamos por momentos difíceis e noites escuras, uma notícia triste eu tenho que dar: você vai passar se ainda não passou. Porque o próprio Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Só que, irmãos, a certeza de que enfrentaríamos noites escuras, momentos de desânimo, de luta, ou momentos em que o nosso coração se aperta, que os sentimentos tomam conta do nosso coração, e nós nos deixamos levar pelo pavor, pela ansiedade, e o ano começa e novas preocupações se apresentam. Mas o apóstolo Paulo nos dá um exemplo de como nós devemos nos portar diante das noites escuras. Eu gostaria que os irmãos, por gentileza, abrissem a Bíblia comigo em 2 Timóteo, no capítulo 4, os versículos 16 e 17. Quais são as promessas de Deus para quando nós estivermos em noites escuras? Quais são as palavras proféticas, as promessas de Deus para o cristão, para aquele que serve ao Senhor, para aquele que ainda está indeciso e quer ter o desejo de servir ao Senhor? Quais são as promessas de Deus para as noites escuras? A primeira, os irmãos encontraram? 2 Timóteo 4 e 16. Coloca o dedinho aí para o irmão não perder e volta no que diz o versículo 11 do capítulo 23 de Atos. O início do capítulo, do versículo 11 nos diz: e na noite seguinte
apresentando-se-lhe o Senhor. Irmãos, uma promessa de Deus a respeito das nossas noites escuras é que Ele se apresentará a nós, independente da circunstância, independente de como estaremos em dados momentos, sejam nos dias claros, de sol tranquilo, de céu azul, mas nas noites de chuva, nos momentos de tribulação e de dificuldade, o Senhor se apresentará. A palavra apresentar-se aqui tem um sentido mais de estar presente, de um Deus que está presente nas nossas noites escuras. Aqueles que moram sozinhos, sejam por situações de divórcio, ou a viuvez, ou até porque os filhos se casaram, e às vezes nós passamos o dia tranquilos, né? Temos lá os netos, os filhos, temos ali o celular, o WhatsApp, que talvez preencham, mas a noite é quando a solidão nos procura. A noite é quando nós pensamos naquelas dificuldades que no dia fomos distraídos, mas que à noite podemos encontrá-las em nossa mente, né? E nos preocupar com aquilo que vai se suceder aos próximos dias. Mas uma coisa é certa, irmãos, o Senhor estará presente nas nossas noites escuras. E olha o que o próprio testemunho do apóstolo Paulo nos diz a respeito deste sentimento, porque no capítulo 4 da sua segunda carta ao Timóteo, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: naquela minha primeira defesa em Jerusalém, eu não tive nenhum companheiro ao meu lado, eu estava só, eu fui desamparado, não tinha uma mínima cooperação para me auxiliar. Só que há o versículo 17, e ele diz assim: mas o Senhor me assistiu e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. A respeito das nossas noites escuras, o apóstolo Paulo nos dá o testemunho: houve noites que eu me senti desamparado, não tinha uma única pessoa ao meu lado, mas ele diz: o Senhor me assistiu, me fortaleceu e me livrou da boca do leão. É um Deus, irmãos, e é Ele a quem anunciamos e cremos, que nas noites de dificuldade, aqui num sentido simbólico, fazendo uma referência às nossas lutas e tribulações, quando muitas vezes os recursos, sejam eles financeiros ou até recursos humanos, faltam, o Senhor me assiste, me fortalece e me livra da boca dos leões. Este Senhor que neste novo ano de 2024, que começou esta semana, Ele é quem está conosco, quem vai estar conosco todas as manhãs de 2024, quem vai estar conosco todas as refeições, todos os passeios, a cada quarteirão que nós passamos com o nosso carro, Ele está ao nosso lado nos assistindo e nos fortalecendo para sobrevivermos e sairmos vitoriosos às noites escuras que virão sobre a nossa vida. E o apóstolo Paulo nos dá testemunho disso. Mesmo quando você se sentir desamparado, mesmo quando você se sentir só, lembre-se que há alguém te assistindo e te fortalecendo e livrando você da boca do leão. Este é o Senhor a quem nós servimos. E para encerrarmos, nós olhamos um outro aspecto dessa passagem, quando o apóstolo Paulo nos dá testemunho. Porque quando nós voltamos no capítulo 23 de Atos, o versículo 11, quando naquela noite seguinte o Senhor se apresenta a Paulo, ele pronuncia algumas palavras, não somente concernentes à promessa de que ele chegaria a Roma, que ele havia testificado em Jerusalém, testificaria em Roma. Quem sabe a história do apóstolo Paulo, né? Sabe que esta chegada e a sua estadia em Roma não foi nada confortável, né? Foi terrível, foi penosa, foi tenebrosa. Mas antes, no versículo 11, Deus diz para Paulo: Paulo, tem bom ânimo. Quais são as promessas de Deus para as noites escuras?
A primeira, Ele se apresentará, Ele estará conosco, Ele vai nos assistir, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos sustentar. Mas também Ele nos pronuncia palavras de ânimo, de fortaleza, de coragem para nós. Não basta, irmãos, que nós sobrevivamos às noites escuras. Deus quer que nós tenhamos vitalidade para gozar dos dias claros ao lado do Senhor. Ele não quer somente, irmãos, aquela vida embrulhada pelas tristezas e sofrimentos. Ele quer que, apesar das dificuldades, nós tenhamos uma vida alegre, animosa, mas na presença de Deus. Às vezes nós temos a vitória, né? Mas somos aqueles crentes assim, penosos, tristes. Não, meus irmãos, a palavra de Deus, a exemplo do que ele disse ao apóstolo Paulo, é: tem bom ânimo, seja animado. A noite foi escura, mas pela manhã chegará a alegria. A noite foi terrível, as notícias foram catastróficas, mas ao final do propósito de Deus, gozaremos da luz das suas promessas. E leiamos a Bíblia, quando as palavras do próprio Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 14 e o versículo 27. Olha o que o Senhor nos diz. Mateus capítulo 14 e o versículo 27. Naquele episódio emblemático, quando os discípulos estavam sobre o barco, e olha só, uma noite escura vem sobre aquela embarcação. Eles estavam temerosos quanto às dificuldades que aquela tempestade implicava sobre as suas vidas, correndo o risco de perdê-las. Mas a Bíblia diz no versículo 26 a seguir, vamos ler do 25, olha a noite aí, mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Olha aqui, irmãos, as palavras do Senhor para a minha e para a sua vida, quando nós enfrentamos aquela noite tempestuosa, dificultosa, tenebrosa em nossas vidas. A palavra do Senhor é: não temas, sou eu, o Senhor. Aquele que se apresentou a Paulo, que estava o assistindo, o fortalecendo, livrando da boca do leão, sou eu, tem bom ânimo. E ter bom ânimo é a prática daqueles que possuem fé em Jesus. Porque nós enfrentaremos dificuldades, situações adversas, às vezes calamidades, catástrofes na nossa vida. Mas durante esta noite, nós estaremos firmes com o Senhor. E isso nos leva a perseverar e a ter bom ânimo, mesmo nesses problemas. É isso que, aos amados irmãos que estão acompanhando este culto, nesta quinta-feira do seu lar, tenha esta certeza. Não há um melhor resgate para uma vida aflita do que a presença de Deus nela. Não há, irmãos. Não há um melhor combate para as dificuldades da vida, não há um melhor remédio para a solidão do que a presença de Deus, do que o ânimo que vem do Senhor para enfrentarmos os dias maus. Então, aos irmãos que estão aqui, os irmãos que estão acompanhando do seu lar, se você está enfrentando uma noite escura, densa, aquela noite longa que insiste em te abater, fazê-lo chorar, se intimidar diante das situações, grave bem isto: o Senhor está aqui nesta noite, se apresentando a você, meu amado irmão, te assistindo, te fortalecendo, te dando uma palavra de confiança para que você tenha bom ânimo e saia vitorioso ao término desta noite. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a nossa alegria é o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.
Aleluia. Quantos podem louvar a Deus, irmãos, por essa rica palavra aos nossos corações? Podemos sofrer, podemos passar angústias, aflições, perseguições, calúnias, injúrias, difamações, porque tudo isso Jesus sofreu. E aqueles que procuraram ser fiel a Ele e procura ser fiel a Deus, passa também por esse processo. Porém, com Jesus, na nossa vida, nós somos mais do que vencedores, irmãos. Apóstolo Paulo nos deixa aqui uma palavra, uma experiência, um exemplo muito especial, que jamais nós poderemos deixar de estar junto com Jesus, sofrendo as aflições, as calúnias, conforme já dissemos, e aí vamos ser vitoriosos. Que Deus abençoe. Antes de nós apresentarmos os pedidos de orações e orar por todos, nós iremos mais uma vez estar louvando ao Senhor Jesus, juntamente com a nossa irmã Solange. Adoramos o nome do Senhor, igreja. 33 da nossa harpa. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor. A minha vida é luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte hei de triunfar. Quando voltar, estes céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Amém. Meus irmãos, nós estamos finalizando o nosso programa, nosso culto nessa noite. Nós temos aqui pedidos de orações e nós vamos apresentá-los, mas nós queremos deixar o convite para todos os nossos telespectadores, nossos irmãos que estão nas redes sociais e aqueles que estão presentes também. Os nossos cultos, eles sempre estão sendo realizados em nossas igrejas, e os endereços de nossas igrejas sempre está passando nos rodapés do seu vídeo, e sabemos que você é o nosso convidado especial para
os nossos cultos, nosso trabalho, porque a missão da igreja é evangelizar, presencial, online, à distância, por todos os recursos disponíveis que a igreja possui. Nós levamos a boa palavra, que é a palavra de Deus. Então você é nosso convidado em nossos cultos, em nossas igrejas, em todas as regiões da cidade de Matão e cidade circunvizinha. Há um templo da Assembleia de Deus e nós sentimos honrado com a sua presença. Também nós queremos lembrar que neste final de semana, sexta-feira, ou seja, amanhã, nós teremos nosso culto de vigília. Sábado, às 14 horas, nós teremos também a nossa reunião de obreiro. Às 18h30, o nosso primeiro culto de Santa Ceia, aqui em nosso templo sede. Toda a igreja é convidada para esse trabalho tão importante e especial. Queremos também lembrar a nossa escola bíblica dominical, domingo pela manhã, às 8h30, estamos reunidos aqui, a famílias, reunidos em faixa etária, estudando a palavra de Deus. É muito importante crescer no conhecimento da palavra de Deus. Às 17h30 nós temos no domingo, nós temos nosso primeiro culto, e às 19 horas o segundo culto. Nós temos aqui alguns pedidos de orações, irmãos. Aqui nós temos pedido de nossa irmã Jéssica, roga as orações da igreja em favor da sua prima Thaís. Também a irmã Fernanda Fregnani, ela roga as orações da igreja a favor do seu irmão Fernando. Estaremos também apresentando esse pedido. E também os irmãos conhecem nosso irmão Renato Belentani, que sofreu aí um acidente, e ele necessita das orações da igreja. Nesse momento nós vamos colocarmos em pé e estarmos orando por esses pedidos de orações, intercedendo. E assim nós estamos encerrando o nosso culto em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, poderoso Pai, somos gratos a Ti, Senhor. Estamos na Tua presença. Nós louvamos a Ti, Senhor, que tem nos concedido um ano a qual se passou. Estamos iniciando, Senhor, um novo ano, Senhor, na Tua presença, na Tua casa, louvando, Te adorando e Te servindo a Ti, ó Deus. Que o ano, Senhor, de 2024 para a Tua igreja, para nós, para Matão, para São Paulo, para o Brasil, para o mundo, seja um ano de esperança em Ti, ó Pai. Pois a Tua palavra é quem disse que tudo que pedirdes na oração, crendo recebereis. E nós cremos, Senhor, na Tua providência. Nós cremos, Senhor, na Tua proteção, que as Tuas mãos estão estendidas sobre nós. Ó Pai Santo, Deus poderoso, aqui nós temos esse pedido de oração, que a irmã Jéssica supre a sua família para a prima Thaís, bem como a nossa irmã Fernanda, também suplicando, Senhor, sobre o seu irmão Fernando. Também, Senhor, nosso irmão Renato. Ó Pai Santo, Deus poderoso, protege essas vidas, guarda, cura. Pai bendito, Deus poderoso, que seja testemunhas daquilo que tem feito nesse momento, nessa oração. Pai bendito, Deus poderoso, Deus eterno, é o que nós te pedimos, nós te suplicamos, desde agora e para sempre. Amém. Irmãos, estenda as vossas mãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E juntos dizemos: amém.